Minha vida no esporte começou desde cedo, né? Desde criança. Eu adoro praticar esporte, não é só futebol, apesar de a gente morar no país do futebol, fazia muitas coisas, até atividade física em geral, como simplesmente empinar pipa, né? Empinei pipa por muitos anos, desde criança, joguei futebol, joguei handball, nadava quando dava, corrida, não sei se hoje em dia a criançada ainda brinca, mas brinquei de bolinha de gude, peão, todas essas coisas, taco, puta, cansei de quebrar infelizmente vidro da janela da vizinha, rebatendo bolinha com taco, né? Então são todas atividades muito divertidas que eu acho que hoje em dia com essa questão aí do perigo, né, da violência, acabaram diminuindo, né? Hoje eu vejo que as crianças acabam não brincando mais tanto na rua, que nem brincava quando eu era criança, né? Há uns bons par de anos atrás aí, né? Jogava futebol na rua descalço, arrancava o tampão do dedo às vezes, né? De chutar o asfalto. Então minha vida no esporte ela começou muito cedo, né? Nunca, não de forma profissional, mas sempre com aquela alegria. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É fazer alguma atividade física, né, com muita alegria. E o que é atividade física? É qualquer movimento, qualquer coisa que você aumente o seu metabolismo, o seu movimento, que você planeje fazer isso, né? Então, é qualquer energia que você gasta que não seja deitado, tá? Então, isso que é atividade física. E a ideia é o quê? Que essa atividade física ela traga muitos benefícios para a nossa saúde, entre eles, e eu acho que é o principal, é a alegria, né? Por que eu escolhi ortopedia, medicina esportiva? Porque desde cedo eu sempre gostei de brincar, de fazer esportes, tudo. Fui atleta de atletismo, fui atleta de karatê. Não levei isso para frente porque nunca tive esse objetivo de ser um atleta de altíssimo rendimento. Mas por ter talvez uma facilidade para esses esportes, me convidaram realmente para lutar lá, para brincar, para correr. E eu fui para me divertir, né? E é isso que eu queria transmitir aqui para vocês, o intuito é divertir. Agora falando como médico, né? Por que eu tô atrás disso? Poxa, eu acho que nada melhor do que poder mostrar para as pessoas, né, como você consegue fazer isso de uma forma gostosa, de uma forma saudável, que vai te trazer grandes benefícios. Agora, pensando em atleta de alto rendimento, que eu acredito que muitas crianças acabam tendo sonho, principalmente aqui no Brasil, né? Vem o Neymar, vem a Marta aí, querem seguir aí a carreira e o brilhantismo que eles tiveram aí. Como médico dessas grandes figuras, vamos falar assim, o meu intuito é o quê? Representar minha nação, né? Porque eu sou brasileiro, né? Não nego, sou muito orgulhoso disso aí, e o meu intuito é fazer com que o nosso país, né, pensando no alto rendimento, se dê bem, mostre as caras lá fora, e que a gente seja realmente notado e lembrado, né, como um país onde não é só bom na parte de inteligência, que é bom nos esportes, que é bom na educação. A ideia é que a gente seja um país aí que seja muito grande, como todos os países que muitos de nós admiramos lá fora. Bom, o esporte ele existe há milhares de anos, né? Então nós evoluímos aí o ser humano, né, surgiu, né, a gente veio derivado do macaco, né, e fomos evoluindo, viramos nômades, viramos caçadores. Então, assim, eu acredito que o esporte mesmo, ele acabou surgindo das necessidades que a gente tinha. Para caçar, você tinha que ter um corpo forte, um corpo ágil, né, que conseguisse correr atrás das presas, enfim, tinha que ter muita inteligência. O esporte é muito importante que você seja inteligente para conseguir fazer suas táticas, enfim, independente se é um esporte individual ou um esporte de equipe. Então eu acredito que o esporte veio surgindo com a nossa evolução mesmo, né? Então, desde quando a gente aprendeu a usar a mão, a gente teve o polegar, né, que é o que diferencia a gente dos primatas, né? E isso a gente possibilitou que a gente fizesse esse movimento que a gente chama de pinça e manuseasse ferramentas cada vez mais complexas, mais complicadas, e fomos evoluindo. E aí com isso
foram surgindo algumas competições, de, por exemplo, a questão do macho alfa, né, o quem dominava a manada, né? Então quem que era lá na antiguidade? Era a pessoa que era a melhor caçadora, a melhor guerreira, né? Seja homem, seja mulher. Então isso foi, infelizmente, antes era muito machista e depois as mulheres foram vindo introduzidas no esporte, né? Então eu acredito que surgiu naturalmente, né? Porque tinha uma competição daquele que era o melhor guerreiro, daquele que era o melhor caçador, e aí eles começaram a fazer competições lá antigamente, bem antigamente. Isso foi evoluindo até que surgiu as Olimpíadas e, enfim, o esporte como a gente conhece hoje. Como eu disse, a gente evoluiu, né? Nós somos animais, né? Pertencemos ao reino animal e a gente evoluiu deles, tá? Então, o nosso corpo, ele evoluiu naturalmente para se movimentar. Nosso corpo é como uma máquina, tá? Então, toda máquina que fica muito tempo parada, o que acontece? Ela enferruja. Então essa é a grande questão do nosso corpo. A gente evoluiu com esse movimento, o movimento nos traz saúde, tá? Óbvio que se a gente falar em esporte de altíssimo rendimento, como o esporte olímpico, isso realmente não é saudável, porque você leva a sua máquina ao limite, né? Então, no limite, um carro pode fundir o motor, pode quebrar, enfim, nossa máquina ao mesmo tempo, é a mesma coisa, né? Onde acabam surgindo as lesões. Porque quando você fala em rendimento, em competição, você vai buscar o melhor. Então, para um atleta conseguir conquistar, ser campeão do mundo, ele vai ter que se superar a cada dia e vai ter um momento que pode ser que o corpo dele não aguente, tá? Agora, se a gente for pensar em saúde, o que é preconizado hoje, né, que tem muitos defensores aí no mundo, né? Idealmente pelo menos 150 minutos de atividade física semanalmente, ou seja, seriam 5 dias na semana, caminhadas, qualquer coisa que você goste de fazer por 30 minutos. Ou 75 minutos semanais com uma atividade um pouquinho mais intensa, uma corrida mais forte, uma luta, alguma atividade um pouquinho mais pegada. E aí o que eu acho que é legal, que eu queria transmitir muito para vocês, pessoal, que a atividade física, o esporte, você tem que escolher aquilo que você gosta. Não é que, meu vizinho corre, meu amigo corre, eu quero virar corredor também. Não, de repente você não gosta de correr, você gosta de nadar, né? De repente você não gosta de nadar, você gosta de dançar, né? Hoje tem street dance. De repente você gosta de andar de skate. Enfim, você tem que fazer o que você gosta, né? E óbvio que, como tudo na vida, o esporte também tem a aptidão. Se você não nasceu para aquilo, se você não se dá bem para aquilo, você vai acabar buscando alguma outra coisa que você tem aptidão, né? Que nem o Marcelo me falou aqui numa conversa inicial, tem gente que pode ser, de repente, a pessoa nasceu para ser poeta, né? E isso vai impedir que ele faça esporte? Não, muito pelo contrário. Às vezes vai ser numa caminhada, numa corrida, que ele vai oxigenar lá a cabeça, que ele vai ter as grandes ideias da vida dele para fazer aquilo. Além de tudo, ele vai estar trazendo benefícios para a saúde dele, né? Que benefícios? Vai melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar a oxigenação de todos os tecidos do corpo, vai diminuir a chance de pressão alta, a chance de diabetes, vai melhorar o colesterol. Então acaba trazendo alguns benefícios para a saúde que de repente pode ser que, se você conseguir manter uma vida saudável e uma alimentação adequada, pode ser que você nunca precise gastar dinheiro com remédio, né? Quantos de vocês já não viram a avó, o pai, a mãe, de repente tem que tomar uma cartela de remédio toda manhã? Puta, e quanto isso é ruim, né? Por que não a gente investir na saúde e conseguir chegar lá, ficar mais velhinho, mais velhinha, sem precisar de remédio, né? Pensando só em se alimentar bem, de dormir bem e de fazer uma atividade física que te traga bastante prazer. Atividade física é qualquer exercício qualquer coisa que demande um gasto de energia maior do que aquele gasto que quando você está em repouso, né? O exercício é a atividade que você planeja fazer, tá? Então, por exemplo, eu andar de casa até o trabalho é uma atividade física que eu estou andando. Eu levantar da cama para ir fazer xixi à noite, eu estou fazendo uma atividade física. O exercício não. O que você vai estar fazendo no exercício? Eu me programei para treinar das 5 da manhã às 6 da manhã, eu vou correr. Então isso realmente aí eu estou fazendo uma atividade física que é programada, né? Então, recomendações desses estudos de hora em hora, pare,
para fazer um alongamento, para dar uma caminhada, para dar aquela alongada, aquela espichada, que isso vai ajudar vocês. Então sim, a atividade física ela vai ser fundamental para qualquer coisa que você queira fazer, para se programar para tudo, né? Seja para o trabalho, ou seja para a vida, ou seja para uma caminhada, ou seja para ir ver uma cachoeira, enfim. Com certeza, tá? Com isso a gente consegue diminuir eventos graves, né? Como por exemplo a morte súbita. Tá? Então tem gente que às vezes tem algum problema cardíaco ou algum outro problema de saúde que possa piorar muito ou possa desencadear um evento muito grave como a morte. Tá? Então sempre procure um médico para fazer um check-up, né? Existe um exame que o médico do esporte costuma fazer, que a gente chama de exame pré-participação de atividade física. O que é isso? É um exame médico geral, com um exame físico, uma boa conversa, né? Uma boa anamnese e alguns exames que a gente acaba fazendo, às vezes um exame para testar, para ver se seu coração está mandando o impulso elétrico normal, para ele bater bonitinho, para ver como é que está a sua parte respiratória, como é que está a parte sanguínea, enfim, é um check-up que a gente acaba fazendo para que você consiga fazer o esporte que você escolher de uma maneira mais segura, sem correr grandes riscos. Eu acho que em relação ao esporte, o que eu falo que é muito importante pensando na criança, tá? Na criança, no adolescente. A criança, conforme ela vai se desenvolvendo, é importante que você faça com que ela conheça o máximo de esportes possíveis, que ela tenha o máximo de estímulos possíveis, né? Então, é fazer ela testar mesmo, testar ela na natação, no futebol, no basquete, no handebol, no skate, no ciclismo, enfim, no que você quiser. E aí quem vai escolher o esporte vai ser a criança. Tá? Então, assim, ela gostou muito de pedalar, de andar de bicicleta. Perfeito, de repente o esporte da vida dela vai ser a bicicleta. Isso vai garantir com que ela seja uma atleta profissional de mountain bike ou de velocidade, enfim, alguma coisa assim? Não. Né? Aí que a gente fala que existem os talentos esportivos. Isso conta muito genética, treinamento, predisposição, rotina, né? Você ter aquela rotina bonitinha de treinamento. Então são várias coisas que vão contar. Então não vai ser o médico, não vai ser o educador físico, não vai ser o fisioterapeuta, não vai ser ninguém que vai escolher para qual esporte você vai, qual vai ser o melhor esporte para você. Óbvio que tem algumas características físicas que a gente sabe que vai acabar favorecendo alguma coisa ou outra em relação a esportes e também uma posição ou outra dependendo do esporte. Mas aquilo vai garantir com que você siga isso? Não. Por isso que eu falo, o importante é testar. Você testou? Você se deu bem no futebol? Beleza, dentro do futebol a gente vai testar você em umas posições. E aí cada posição vai ter uma característica. Né? Tem coisas que podem te direcionar para onde seguir? Tem. Né? Alguns testes físicos, algumas características de tipo de jogo, de entendimento, de inteligência. Hoje eu tenho estudado a parte de genética, então tem algumas coisas em relação à genética que também mostram a favor de uma posição mais do que outra. Enfim, tem algumas coisas que eu vou mostrar. Mas o que eu queria que vocês entendessem o recado que eu queria passar experimentem todos os esportes e fiquem naquele que você vai mais gostar. Meu sonho é ser jogador de futebol, eu vou me empenhar para isso. Ótimo, perfeito. Mas não se frustre se você não der certo. Né? E também não desista fácil se esse for o seu sonho. Você pega o Cafu, né? Para quem conheceu o Cafu, foi um dos maiores capitões aí da nossa seleção brasileira. Né? Ele era lateral direito, foi titular absoluto por uma infinidade de jogos aí. E ele foi negado em vários clubes por, acho que foram 10 peneiras que ele foi mandado embora, ele não desistiu e chegou lá onde ele chegou. Então meu recado para vocês se é seu sonho, vá atrás. Mas, se você não conseguir, não se frustre. De repente você nasceu para fazer uma outra coisa que de repente vai ser muito maior do que ser um jogador de futebol, um Neymar da vida, que hoje é o atleta da atualidade, que talvez a geração mais nova aí conheça, né? Tiveram alguns outros grandes atletas no Brasil, né? Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, que talvez tenham sido Kaká, né? Alguns que foram mais conhecidos. Mas não se frustre, mantenha o esporte, porque isso vai te deixar saudável para que você exerça
aquilo para que você veio fazer aqui na nosso planeta Terra, no nosso Brasil, enfim. Com certeza, né? Você fazer atividade física da forma inadequada, sem orientação, sem preparar o seu corpo para aquilo, pode trazer alguma lesão irreversível. Eu já tive inúmeros atletas, principalmente homens, né, meninos, que o sonho era ser jogador de futebol, aí de repente você vê que não era o sonho só da criança, o sonho também era dos pais. Aí os pais colocavam para jogar em um clube de manhã de futebol de campo, no outro clube à tarde de futebol de campo, no dia seguinte futebol de salão, porque quanto mais treinar melhor, né? Era aquele pensamento de antigamente, né? Aqueles treinos longuíssimos que duravam um dia inteiro. Hoje mudou muita coisa, né? E aí essas crianças acabam tendo lesões, por exemplo, lesões de cartilagem do joelho, lesões de ligamento, que acabam acabando com a carreira dela antes dela começar. Né? Então procure orientação profissional, procure um médico que realmente esteja ligado com esporte, se seu sonho for ser um atleta profissional, né? E ter um educador físico bom, né? Um fisioterapeuta bom, porque eu sei que isso é muito complicado no nosso país, mas é uma coisa importantíssima, né? Eu espero que um dia o nosso país vire uma referência mundial em relação a isso, né? Em fazer um grupo, né? Um departamento de saúde e de performance, né? Porque hoje não dá para falar só em departamento médico, a gente sabe que tudo é englobado, né? Então é importante que tenha um preparador físico, bastante ligado com o fisioterapeuta, bastante ligado com o médico, bastante ligado com o técnico, bastante ligado com um psicólogo, enfim, a gente fala que hoje é um trabalho multidisciplinar, coisa que não era enxergada antigamente e hoje em dia a gente cada vez mais fala nesse sentido de multidisciplinaridade, né? Que são várias especialidades juntas. O aquecimento é o que vai preparar o seu corpo para o esporte, tá? O fato de você aquecer já vai trazer alongamento articular e alongamento muscular, tá? Hoje eu acho que assim, o alongamento estático, que é aquele que você vai, fica na posição e alonga, ele também é muito importante, porque aquilo vai fazer com que a sua articulação consiga se movimentar mais, e a gente sabe que se você tem um movimento bom na sua articulação, a chance de lesão de partes moles ela acaba diminuindo bastante, tá? Mas antes da atividade física, o que é o mais importante de tudo? É o aquecimento, porque o aquecimento, além de preparar o seu corpo, ele também, só pelo fato do seu músculo e da sua articulação aquecer, ela já vai estar se alongando. Bom, combater o sedentarismo. Comece com atividades pequenas, né? Trace pequenos objetivos, né? De repente você anda de ônibus ou de metrô, desça um ponto antes, desça uma estação antes e se obrigue a caminhar um pouquinho mais, saia um pouco mais cedo de casa, em vez de pegar a condução logo na porta de casa, pega no ponto seguinte, tente subir escadas em vez de usar elevador, né? Se você não tiver nenhum problema no joelho, ou que te impossibilite, ou que vá piorar a sua dor por conta disso. Então, tem pequenos atos que a gente já consegue começar a te estimular em relação a sair do sedentarismo. De repente, você vai começar a perceber que você vai estar com maior disposição, vai estar sentindo uma felicidade um pouquinho diferente, vai começar a perder um peso e com essa perda de peso, de repente você vai sentir uma agilidade maior, vai ver que vai trazer benefícios, de repente você pega gosto daquilo e aí começa a realmente programar o exercício para a sua vida. Como o IMC ele mede simplesmente o seu peso e a sua altura, pode ser que você tenha 80 quilos e desses 80 quilos, 50 quilos são de músculo. Mas também pode ser que você tenha os mesmos 80 quilos e desses 80 quilos você tem 30 quilos de músculo e o resto é de gordura e água. Então, perceba que essas duas pessoas têm 80 quilos, mas uma é composta mais por músculo e outra é composta por uma coisa, um tecido ruim, vamos falar assim, que pode trazer doença, tá? E vamos supor que os dois têm a mesma altura. Então o IMC dos dois vai ser exatamente igual. Os dois têm 80 kg, os dois têm 1,70 m. Os dois vão ter um IMC igual.
Só que esse cara que é musculoso, ou essa pessoa que é musculosa, ela está saudável. Essa outra pessoa não, porque ela tem muita gordura. E a gordura acaba gerando uma inflamação no corpo inteiro, uma inflamação sistêmica. Isso vai trazer, pode trazer uma série de malefícios e doenças. Essa pessoa que é musculosa, ela vai dar conta da sobrecarga do peso dela, porque o nosso corpo paga um preço para carregar o nosso peso, né? O que vai sofrer? A sua coluna, o seu joelho, o seu quadril, o seu tornozelo. Você tendo mais músculo, você vai ser capaz de absorver melhor o impacto desses 80 quilos. Quando você tem 50 quilos de músculo, por exemplo, você absorve melhor esse impacto. Se você tem 30 quilos de músculo, você vai ser menos capaz de absorver o impacto. E aí aquilo vai trazer problemas nas suas articulações, vai trazer dores nas costas, dores nos joelhos, essas coisas. Mas óbvio que para saber se você está na sua composição corporal, primeiro você tem que estar se sentindo bem. Segundo, você tem que estar saudável, né? Sem nenhum tipo de estresse metabólico, como diabetes, pressão alta, essas coisas. E terceiro é isso, é se olhar no espelho e ver que você tem como que eu vou falar sem ser julgado, né? Que você tem um corpo que não seja muito volumoso na parte de gordura, tá? Porque isso pode ser que, óbvio que eu tenho alguns pacientes que estão um pouquinho acima do peso e tem todos os exames normais. Mas até quando que esse exame vai ficar normal, né? Quanto que esse corpo está se esforçando para ele não ter uma diabetes, um colesterol alto, até quanto que esse corpo vai aguentar se esforçar? É o que eu falei do carro, né? O carro vai aguentar andar num deserto aí com 50 graus no sol, sem nada para resfriar ele, por quantos minutos, né? Seu corpo vai aguentar quantos anos nessa sobrecarga que você está dando para ele, sem pifar, sem ter um problema, né? E sem você precisar de remédio. Tá? Então, o IMC é algo que é uma medida mais fácil de fazer, porque são só duas medidas que você toma lá na hora, você vê a altura e o peso. É muito mais difícil você calcular a gordura, que você pega ou prega cutânea, ou você faz a bioimpedância, que são os dois exames mais comuns para fazer isso. Existem outros, óbvio, mas são exames um pouco mais caros e que demandam mais energia de um examinador, de um pesquisador, enfim. Por isso que a gente acaba usando mais o IMC na população, tá? Mas um IMC normal, se você quiser usar isso como parâmetro, varia de no mínimo 18 para o máximo 25, tá? Fora dessa quantidade, ele está alterado, tá? Sendo que de 25 a 30 a gente fala que a pessoa está em sobrepeso, tá? De 30 a 35 seria uma obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2 e 40 para cima obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, tá? Então isso foi usado por muito tempo, mas hoje a gente está usando mais realmente a composição corporal. Olha, eu acredito que o esporte para a sociedade é importantíssimo, porque ele pode gerar união, ele vai gerar uma disciplina para a pessoa seguir a vida dela. Além disso, que na minha opinião é o principal, e vai te trazer saúde, né? Então é o que eu falei, vai proporcionar uma qualidade de vida melhor, um envelhecimento saudável, que quando você fique mais velho, de repente vai ajudar a evitar Alzheimer, a evitar que você fique de cama, que você dependa de alguém para andar. Então acho que tudo isso, são muitas coisas que o esporte pode trazer de benefício para você. Eu acho que a tecnologia veio assim como um aliado muito forte, né? E proporciona, acaba fazendo com que a gente consiga estudar mais aprofundado num espaço de tempo muito mais curto, né? Então é muito interessante o desenvolvimento. Só você ver, por exemplo, na maratona, né? Que o recorde acabou de ser batido agora, fazendo 42 quilômetros em 2 horas. Isso é uma coisa absurda, né, se for pensar. Antigamente isso era inviável, né? Tanto por conta do tipo de treino que era, pelo que se sabia nas épocas, né, antigas, quanto pela qualidade do material, né? Hoje o tênis de corrida, ele absorve o impacto, e o impacto que ele absorve ele te joga de volta para frente, né? Então, tanto é que esse benefício, às vezes, dependendo de como for, né, você não pode fazer um tênis de qualquer jeito, que você pode falar que é um doping, né? Tá trazendo uma disputa desleal entre os atletas, né? Então, com certeza,
sem essa tecnologia das roupas mais leves, que absorvem o suor e fazem isso evaporar, um controle de temperatura do corpo, né? A quantidade de líquido, de hidratação, de Gatorade, de isotônicos que você vai tomar durante uma prova, a tecnologia ela veio aí para ajudar a gente a quantificar e deixar isso certinho. Então tudo isso vai refletir tanto no desempenho e quanto na prática de um esporte de alto rendimento de uma forma um pouquinho mais segura, né? Os próprios aparelhos aí que podem detectar se você está sofrendo um infarto, de repente um relógio. Hoje tem coisa que mostra isso, né? Tem um amigo meu que está desenvolvendo um aplicativo agora que é para ensinar, qualquer leigo consegue, com esse aplicativo instalado no relógio, consegue fazer massagem cardíaca, por exemplo, salvar uma vida que está andando na rua. Então a tecnologia veio para auxiliar tudo, né? Seja dentro do esporte, seja fora dele. Com certeza, né, com o conhecimento que a gente tem hoje de fisiologia, de metodologia de treinamento, a gente consegue se virar bastante, né? Como eu disse, o nosso país, por não ser um país tão rico, né, tem muitas coisas que a gente tem que adaptar, né? E ainda bem, né, que o povo brasileiro é um povo muito criativo. Então, quantas coisas a gente acaba não inventando e não fazendo, copiando ou dando o nosso famoso jeitinho brasileiro para conseguir um objetivo, né? Então, com criatividade e com poucos recursos, a gente já teve inúmeros atletas aí que foram super bem sucedidos. Eu acho que a educação física tem que ser divertida, em primeiro lugar, né? Ao meu ver, né, na minha humilde opinião, eu acho que o professor, aquilo que eu falei, ele precisa estimular as crianças e mostrar o máximo de esportes possíveis, mas tentar deixar aquilo de uma forma divertida, porque quando a coisa é muito imposta, é muito rígida, muito rigorosa, que a criança não está sentindo que aquilo é algo legal, ela vai ficar moada, ela vai ficar acolhida, ela vai ficar retraída, ela vai reagir de uma forma negativa àquilo, né? Então, nas escolas, principalmente, eu acho que a educação física veio para trazer saúde, tanto física quanto mental. E se tem um professor que não entende isso e fica lá sendo muito incisivo com alguma criança e não sabe contornar aquela sua situação de uma forma legal, vai acabar muito afastando a criança totalmente do esporte. Eu acho que os educadores, nossos educadores do Brasil, têm que entender essa questão, né? Entender um pouquinho da parte, vamos falar assim, psicológica do esporte, para atrair cada vez mais a população para o esporte e a gente abolir o sedentarismo aqui do nosso país. Olha, é difícil você enumerar, né? São diversos hormônios, mas eu acho que o intuito da sua pergunta provavelmente foi falar a favor, pensando principalmente no hormônio da felicidade, né? Que são nas endorfinas, né? Que o esporte traz, aquela sensação de bem-estar muito gostosa. Mas vai produzir muitos hormônios, né? E vai ajudar no controle do controle do açúcar do sangue, do controle da pressão, o controle do colesterol. Tudo isso tem a ver com a atividade física, né? Mas o esporte, basta você experimentar e insistir um pouquinho que ele vai te trazer muito bem-estar e uma disposição muito maior, você vai viver com muito mais alegria. O esporte vai oxigenar seu cérebro para você pensar, para você... a gente sabe que atletas acabam assimilando melhor as matérias, né? Vai fazer com que você tenha uma menor predisposição a doenças cardiovasculares, enfim, tem uma série de benefícios. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar horas falando. Mas a endorfina, com certeza, vamos falar que é o hormônio da felicidade, que é o bem-estar que vai trazer para vocês. Hoje em dia eu vejo que cada vez mais o pessoal é muito imediatista, né? Todo mundo quer ter um resultado interessante, seja ele estético, seja ele de rendimento, sem ter o esforço pelo qual o ídolo dele ou a pessoa, o objetivo que ela tem, por exemplo, eu estou vendo que, sei lá, algum atleta de qualquer esporte, eu quero ser que nem esse atleta, né? Só que não vê por trás dos bastidores.
o tanto que ele deixou de ir em festas, de ver a família, para estar lá se dedicando, focado, sem nada que vá atrapalhar o foco dele, a rotina dele, para chegar naquele objetivo. Hoje a gente infelizmente acaba vendo pessoas querendo fazer uso de hormônios anabolizantes, usar medicações para ajudar a emagrecer. Óbvio que não tô criticando isso, tá? Mas óbvio que tem gente que tem indicação disso. Mas tem algumas pessoas que são saudáveis e poderiam simplesmente ir lá pelo caminho das pedras, subir um degrau de cada vez, mas não quer se dispor a isso, né? Não tem paciência. E óbvio que tem também a questão daquela busca doentia pela estética, tudo perfeito, né? Tem pessoas que acabam fazendo cirurgia até mutiladora, né? De repente tirar costela, tirar uma parte do corpo por querendo se parecer com outra pessoa ou querendo mudar alguma coisa sua. Eu acho que assim, isso é minha opinião, tá? E assim, eu aceito a opinião de outras pessoas, não estou criticando essas pessoas, mas eu penso diferente, tá? Então eu acho que assim, primeira coisa, a gente tem que tentar se aceitar como a gente é. Eu por exemplo, eu gostaria de ser mais alto, mas não sou, infelizmente, né? Então tem que aceitar e saber que a altura talvez poderia me tornar, de repente, se eu quisesse ser um atleta de atletismo, eu poderia ser mais veloz, se eu tivesse uma perna um pouquinho mais comprida, mas não tenho, né? Então eu estou aqui fazendo aquilo que eu mais gosto e tentando proporcionar a todo mundo que passa comigo, que eu converso, tudo, saúde, um entendimento, um acolhimento do que você é, né? Acho que a primeira coisa a gente tem que se aceitar, se acolher e depois a gente vai buscar aquilo que a gente quer. Eu quero ficar com um tanquinho. Tá bom, saiba que o tanquinho não vai aparecer de uma hora para outra, né? Ele não é milagroso. Pode ser que você demore 4 anos para ficar com o abdômen tanquinho. Mas tenha paciência, tenha objetivo, foco nele, faça da sua rotina o que você está buscando, que você vai chegar lá. Todo mundo é capaz. Bom, eu acho que assim, existem indicações para o uso, tá? E nessas são coisas bastante discutíveis. Agora, das outras pessoas que não têm indicação e usam, minha opinião eu não tenho nenhum problema, não tenho nada contra essas pessoas. Acho que se aquilo vai fazer ela feliz, ótimo que ela siga. Eu, particularmente, não prescrevo porque eu acredito, né, apesar de não ter grandes estudos que comprovem isso, eu acredito que aquilo não vai ser algo bom, porque aquilo não é o seu saudável, não é o seu fisiológico, tá? E eu acredito que tem muitas formas de você atingir o objetivo sem o uso desse tipo de substância, tá? Enfim, eu acho que falar como médico sobre isso é um pouco complicado, porque primeiro que pode trazer malefícios imensos, né, como uma hipertrofia cardíaca, e isso pode dar uma morte súbita ou infarto, né? E além disso, o nosso conselho ele totalmente abomina, né, o uso dessas substâncias, tá? Então, enfim, eu acho que o que é mais importante é que você saiba o que aquilo pode trazer, tanto de benefício quanto de malefício, antes de você decidir o que você quer fazer com a sua vida. Mas eu, como médico e como um guardião da saúde, vamos dizer assim, né, como minha função como médico, como legado que a medicina traz, é te orientar que isso pode te fazer mal e pode trazer malefícios péssimos, como a gente teve recentemente a morte de um atleta aí de 30 anos por conta de uso dessas substâncias.